Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem, sabe? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, ao vivo, com você, na verdade, aqui a Caroline colocou segunda-feira, mas foi ontem, né? Então a gente está nessa terça com a gloriosa, sentada aqui ao meu lado, Deise Bocalon, secretária de Saúde de Várzea Grande, tal como a gente anunciou ontem, não é? A nossa secretária de Saúde, com quem a gente vai bater um papo sobre as providências, né, as ações propriamente do município de Várzea Grande, especialmente nessa área de saúde. Devo dizer que as notícias não são muito boas no sentido de que hoje tivemos uma tarde de chuvas intensas em Cuiabá e Várzea Grande que resultaram em danos materiais em vários logradouros, em várias repartições, em várias instituições públicas. E a gente está aqui em polvorosa, porque ainda se contabiliza, tanto aqui em Cuiabá como em Várzea Grande e na Redondeza, os prejuízos, porque se tem uma coisa que houve, foi prejuízo. Foram prejuízos, né, por conta da intensidade das chuvas. Ruas alagadas, repartições, instituições públicas, enfim. Então, a gente, inclusive, vai tentar ilustrar ao longo do programa de hoje alguma coisa do que aconteceu, porque olha só, você está vendo aí já alguns, eu não sei aonde que é isso aí. Na UPA Leblon, acho que é. Essa aqui em Cuiabá, não é na UPA Leblon? Olha só, para você ter uma ideia, a água invadiu mesmo. E, infelizmente, acabou, eu não digo surpreendendo, porque a gente sabe que todo ano chove intensamente, não é? Só que essa intensidade aí eu acho pouco provável que alguém tivesse essa previsão. O fato é que o leite derramou, na verdade a chuva derramou, agora é hora de tentar ir atrás e minimizar. Aí tem que unir todo mundo, todos os entes, né? Todas as esferas. Tirar o carregador, Caroline está mandando tirar o carregador que está aparecendo. Tirei, Caroline. Caroline não deixa passar nada também, né? Então, assim, daqui a pouco a gente mostra outros vídeos, inclusive, de tudo que resultou dessa chuva de hoje, aqui na cidade de Cuiabá e também na Redondeza. Ok? O meu caríssimo colega Lorenberg veio de bote hoje porque não conseguia andar, então, e ele não mora perto, não mora tão longe, então ele prefere vir a pé, geralmente, né? Só que hoje ele falou assim, vou ter que arrumar uma canoa aqui, alguma coisa assim, para chegar até a TV. Chegou sequinho aqui, rapaz. Se bem que parou de chover, né? Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. A chuva foi muito forte, Paulo. O problema maior são os prejuízos. Isso é que é o problema. São os prejuízos que estão sendo, como eu disse, contabilizados em todo lugar. Tanto na esfera privada, você pensa que não, soube que teve um shopping aí, que teve algumas lojas que foram invadidas pela água, não é? Teve um supermercado famoso também aqui, na Avenida do CPA, também parece que teve, e houve prejuízo geral. E no poder público, na esfera pública, então, por exemplo, lá em Várzea Grande, para você ter uma ideia, eu tenho informação que não é, evidentemente não é positiva, é que o centro cirúrgico de Várzea Grande foi afetado. Ninguém melhor do que a Deise, que está aqui conosco, a Deise Bocalon, a secretária, para nos atualizar sobre isso aí. Eu já sei, que eu acabei de falar com a secretária de Comunicação de Várzea Grande, que a prefeita Moretti, Flávia Moretti, está nesse instante lá no pronto-socorro de Várzea Grande, justamente para fazer aquilo que eu te falei, né, agora há pouco, contabilizar, né, se atualizar, dar um F5 sobre o que resultou aí do prejuízo dessa
forte chuva. Deise, muito bom tê-la aqui, boa noite, obrigado por ter vindo, por ter aceito nosso convite. Quando eu convidei, eu juro que eu jamais imaginei que fosse chover, não é? Dessa forma tão intensa, mas eu vou te pedir logo, ao cumprimentar-lhe, um balanço aí dos prejuízos, que eu sei que existem, esses prejuízos que foram verificados, né, das chuvas lá na nossa querida Várzea Grande, especialmente na área da saúde. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Novamente é um prazer estar aqui. E sim, infelizmente, né, a estrutura é uma estrutura de 37 anos, né, que passaram por algumas reformas, mas que não foi algo de forma estrutural importante. Então, todo período de chuva a gente tem essa problemática aí de ter essas... Ou é calha, ou é telha que quebra, mas essa quantidade de chuva eu acho que ninguém estávamos esperando. E realmente danificou o centro cirúrgico, né? Caiu o forro, o teto, né, do centro cirúrgico. A ala pediátrica também foi atingida e assim como a sala vermelha, numa quantidade menor, porque nós já tínhamos feito um paliativo na área vermelha que foi danificada na última chuva. Então, realmente, o pronto-socorro, por ser essa estrutura antiga, precisa de um cuidado especial e de trocar todo o telhado, que é um recurso importante que tem que ser investido ali, que é um momento que a gente não disponibiliza desse recurso importante. Por isso que a gente foi atrás de parceiros que estão nos apoiando de forma bem expressiva lá, né, que é o governo do estado. E a gente tem pleiteado junto ao governador e ao vice-governador, ao secretário Gilberto, um recurso para que a gente possa fazer de forma perene a reforma deste teto do pronto-socorro. O teto do pronto-socorro, secretária Deise, hoje, para se trocar todo o teto do pronto-socorro, é um teto antigo, é um telhado antigo, não é? Precisa, sempre tem remendos, tem algumas coisas paliativas que são feitas, mas para trocar todo ele hoje, a sua secretaria, a Prefeitura de Várzea Grande tem um valor assim aproximado, pelo menos? Não, como eu disse, é um recurso importante que não está dentro do orçamento da fonte municipal. É um valor que gira em torno de 6 a 11 milhões. De 6 a 11 milhões para trocar o pronto-socorro. Porque ele é grande, né? É amplo o hospital. E ele ainda é feito de calha de cimento ainda, né? Então, assim, tem várias rachaduras e estruturalmente é muito complicado. Então, é um valor bem importante, né? Mais do que... De 6 a 11 milhões. De 6 a 11 milhões para trocar todo o telhado. Todo o telhado. Inclusive moderamento, né? Porque ali não é laje, né? Ali é... Tem uns pedaços que são laje. Aí, tem, né? Daí, assim, o que depende... porque quando a gente mexe... Nós já estamos... Como eu fui adjunta do Estado na área hospitalar e tinha muita reforma em todos os hospitais do Estado, por ter problemas parecidos com esse, eu sei que é difícil o hospital é uma coisa que a gente não pode fechar para começar a reforma. Então, você tem que trocar a roda com o pneu rodando, né? Com o carro andando, né? Isso, com o carro andando. Então, a gente tem tudo muito mais lento. E outra, como é muito antigo, você abriu, de repente você vê um outro problema. Ou é calha, ou é um cano que passou bem onde que quebrou e daí parte da parte hidráulica também. Então, assim, são vários problemas de se mexer numa estrutura antiga em funcionamento. Então, normalmente, a gente faz uma previsão aí, a gente pegou alguns orçamentos com algumas empresas e variou de 6 a 11 milhões quando se troca também a parte elétrica e lógica. A parte elétrica é importante também, mas para um hospital, né? Fiação também tem que ser trocada. Então, essa é a atualização, não é? Infelizmente, são quantos centros cirúrgicos que há lá hoje? São 3 salas. São três salas, uma só que teve... Isso, são 3 salas cirúrgicas, graças a Deus, porque lá é hospital de trauma, né? Eu não posso ficar de maneira nenhuma sem sala cirúrgica. Das 3 salas, uma foi afetada de forma muito forte hoje. Já existe uma mobilização da prefeita, inclusive acionando o governo do estado, que tem se mostrado parceiro, pelo que a gente noticia aqui e tem visto, né? Tem se mostrado parceiro e eu não tenho a menor dúvida que não tanto o Gilberto quanto o governador, o vice-governador, ninguém vai virar as costas para a Várzea Grande nesse instante, não é? Tão importante aí. Lorenberg, por favor. Secretária, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-la aqui mais uma vez,
Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença da senhora aqui. Secretária, eu gostaria de fazer 2 pedidos para a senhora e eu vou justificar os 2 pedidos. Eu estive em Várzea Grande na quarta-feira para passear. Eu gosto muito de Várzea Grande, sou apaixonado por Várzea Grande, embora não morando lá, mas cheguei a uma época a trabalhar em Várzea Grande. E estive em 3 locais na cidade. Ali no centro, perto da Igreja Católica, depois no terminal de ônibus e depois no Cristo Rei. E é claro, quando a gente vai caminhando, encontra pessoas. Sim. E as pessoas falam. É exatamente por isso que eu gostaria de ouvi-la, para ver se bate com o que eu ouvi das pessoas. Mas antes de fazer os 2 pedidos, secretária, eu vou ler aqui um trecho da fala da senhora no site Leia Agora, do dia 25 de novembro do ano passado. A senhora chegou a dizer o seguinte, entre aspas, sinto extremamente honrada pelo convite. Será um desafio imensurável, mas sei que com vontade, conhecimento e uma boa equipe técnica e apoio da prefeita, do vice-prefeito e do governo do estado, podemos melhorar a qualidade dos serviços prestados e dar uma saúde digna ao cidadão. Fecham aspas. Os 2 pedidos, o primeiro em forma de pergunta. A senhora falou aqui, antes de tomar posse, quando foi convidada, de uma equipe técnica. Eu gostaria de ouvi-la a respeito dessa equipe técnica, todos os nomes que a senhora indicou, a prefeita acatou, e qual é o nível técnico dessa equipe. E o segundo pedido, a senhora poderia fazer muito rapidamente um balanço de 97 dias da gestão da senhora, se puder, claro, se não for pedir demais, imagina, um ponto positivo que a senhora considera o mais relevante desses 97 dias e um ponto negativo que a senhora também considera importante. Primeiro, eu continuo com essa mesma visão do que eu tive em novembro, né, que realmente é o maior desafio de toda a minha vida profissional, sem dúvida nenhuma, e eu não posso dizer que o grande culpado está ali sentado, porque eu não ia aceitar, mas meu esposo foi o grande estimulador para que eu enfrentasse. O maior desafio que eu vejo é a questão financeira, né, e de organização de serviço, porque ficou vários anos para trás, então a gente precisa pleitear recursos financeiros junto à União e ao Estado que já deveria estar sendo praticado dentro do município de Várzea Grande. É o segundo município maior do Estado e hoje ele consegue receber um recurso de média e alta complexidade menor que Primavera do Leste, quase que a metade do valor de Primavera do Leste, justamente por não ter executado serviços dentro do território varzea-grandense. Então, o nosso trabalho é, em um ano, mostrar para o Ministério da Saúde que estes procedimentos podem sim ser realizados no território de Várzea Grande para a população de Várzea Grande e das outras regiões que nós somos responsáveis, que é a Baixada Cuiabana, a maioria, nós somos porta aberta para o trauma dessas cidades Chapada, Santo Antônio, né, da Baixada. Então, o maior desafio é a gente elevar o valor de teto financeiro que o município recebe para não ficar dependendo somente de emendas de deputados, que é um grande desafio. Mas eu avalio de forma muito positiva, eu acho que a gente conseguiu, de forma rápida, contornar algumas situações que foi vislumbrada logo no início, que era a emergência em saúde pública da dengue, chikungunya, apesar de termos 10 óbitos confirmados, nós conseguimos já fazer com que houvesse queda nesses números, né, por uma organização, inclusive, muito elogiada pela Força Nacional do SUS e o Ministério da Saúde, quando estiveram aqui há umas 3 semanas atrás, e elogiaram bastante a equipe, todas as ações que a gente estava fazendo para a minimização dessa problemática das arboviroses. Mas a menina dos olhos, para mim, é o Fila Zero, é o programa, é essa parceria com o governo do estado,
que é um programa que visa reduzir a fila de procedimentos cirúrgicos e de média e alta, de ambulatoriais, né, de média e alta complexidade. E sem essa equipe técnica, eu não seria capaz de fazer isso sozinho, porque são processos burocráticos. Mas como a gente já tinha feito isso na intervenção, e a maioria das pessoas que eu levei estavam conosco na intervenção, a gente conseguiu rapidamente cumprir todas as etapas burocráticas para fazer a adesão deste programa e também para fazer algumas dispensas de licitação e conveniar, contratualizar com parceiros que viessem a praticar os preços que o governo do estado estava aportando. Então, são recursos que antes não eram feitos por Várzea Grande e que, se eram feitos em algum momento, em alguma especialidade, deveria ser paga com recurso da fonte do município ou da União, mas que hoje são totalmente custeados pelo governo do estado. Então, a gente tem tranquilidade, porque sabe que o governador é um bom pagador. Então, a gente fez essas negociações, né, e foi buscar parceiros e é nosso grande carro-chefe, porque com isso a gente já conseguiu zerar algumas filas e já conseguimos buscar várzea-grandenses que estavam na fila do estado e na fila de Cuiabá. Então, o problema grande era que, como não se fazia esses procedimentos em Várzea Grande, poucas coisas eram lançadas na fila de Várzea Grande. A maioria lançadas em Cuiabá e no estado. E agora a gente tem atendido os nossos munícipes com este programa. E o ponto negativo? O ponto negativo que eu falei é a questão financeira, né? Que a gente vai ter que ainda trabalhar muito, buscar muita emenda com o deputado. Esse ano a gente não consegue, porque para elevar o teto MAC ou o PAB não é algo que eu falo, Ministério, eu estou precisando, ele vai, ok, então eu vou te mandar. Não é assim, eu preciso provar que eu estou fazendo, que eu estou ocupando todo o recurso que ele me manda através de faturamento, para daí falar, olha, agora o que você está me mandando é insuficiente. Então, eu preciso provar isso através de faturamento, o que não era muito realizado nas gestões anteriores. A gente pegou o pronto-socorro com faturamento de R$600 mil em novembro, e já no primeiro, segundo mês, nós já passamos para R$1.300.000 de faturamento somente dentro do pronto-socorro. Então, mas eu precisava de pessoas técnicas que soubessem realizar o faturamento, codificar, fazer essa adesão. Então, hoje eu tenho lá comigo o Osano, que é um servidor da CESP, que trabalhou na Secretaria de Estado de Saúde, a Loice, que é uma servidora da CESP, que trabalhou também no MT e estava conosco na intervenção. A Érica, que participou conosco na intervenção, tem grande experiência em gestão, né? Foi gestora do Hospital Santa Casa quando ainda filantrópico, muito tempo, foi coordenadora da urgência e emergência da regulação estadual. Então, hoje ela cuida do hospital, pronto-socorro, da maternidade e da regulação do município de Várzea Grande. Tem o Clisman, que é meu assessor direto, que é um sanitarista, que também é efetivo do município de Cuiabá, que também já trabalha comigo desde 2019. Então, o Vitor, tem uma turma, né? Boa, uma equipe boa, que conhece e tem conhecimento mesmo da área em que ele está desenvolvendo o trabalho dele. Quer ver, a Deise falou, mas ela não conseguiu, porque tem algumas coisas que ela não conseguiu lembrar aí, mas olha, nesse balanço todo das coisas positivas, além da adesão ao fila zero do governo, não é? Que está aí possibilitando essa oferta de cirurgias, as eletivas, não é? Tem aqui também, por exemplo, a retomada da coleta de sangue, serviço... Isso foi logo no início, estava paralisado, né? O serviço reativado em todas as 16, unidades, né? 16 UBSs? Estavam parados, não estavam coletando sangue. Então, lá da cidade. Contratação aí de 40 novos profissionais da saúde, também preenchimento de 31 equipes que estavam incompletas, né? Isso. 31 equipes incompletas, garantindo assim o repasse de R$354 mil do governo federal. Ampliação do atendimento, 4 UBS, por exemplo, passaram a funcionar com horário estendido, aquele das 17 até as 9 da noite, das 17 às 21 horas, incluindo sábados, com quase 4 mil atendimentos adicionais em 10 dias. Eu não vou ler tudo, daqui a pouquinho eu leio o resto, mas tem outra parte aqui que eu gostaria de falar agora. Tem coisa
Tem. Tem coisa aqui, trabalho. olha só. O reforço nas unidades do pronto atendimento e também centro de especialidades, contratação aí de novos especialistas, resultando num aumento de 43% no atendimento clínico e 21% nos pediátricos lá na UPA Cristo Rei. Daqui a pouquinho eu falo mais, porque tem muita coisa e eu não vou falar tudo aqui, que é um resumão que eu pedi para Paola, minha querida amiga e secretária de comunicação lá, me mandar. Ela me mandou agora aqui. Eu estou só reforçando isso que disse aqui a gloriosa Deise Bocalon. A gente vai para o intervalo comercial, volta no instante só. Só que antes de ir para o intervalo comercial, eu estava esquecendo e eu não posso esquecer, e você muito menos que está assistindo aí, não pode esquecer desse recado que eu tenho para lhe dar, um recado do governo de Mato Grosso. Acompanhe. Atenção, motorista, está chegando a hora de pagar o IPVA e com novidade nas datas. Então anota aí para não perder o prazo e garantir seu desconto. Se a placa do seu veículo termina em 1, 2, 3 ou 4, você ainda pode pagar com acréscimo de juros e multas. Se termina em 5, 6 ou 7, o prazo é até 10 de abril. E se o final da placa for 8, 9 ou 0, você tem até 12 de maio para quitar seu imposto. Quer economizar? Então, antes de gerar a guia de pagamento do IPVA, resgate os pontos do Nota MT. Dependendo da sua pontuação, dá para economizar até R$ 700. E as facilidades não param por aí. Se optar pelo parcelamento à vista, você garante 5% de desconto, mas se preferir parcelar, pode dividir o valor em até 8 vezes sem juros, mas isso é para quem pagar em dia. Se o seu IPVA estiver atrasado, aí o parcelamento é em até 6 vezes para as placas terminadas em 1, 2, 3 e 4. Ficou fácil, né? Então, não deixa para a última hora. Acesse mt.gov.br e confira todas as informações. Esse é um recado do governo de Mato Grosso. Pois bem, a gente retoma o programa Opinião ao Vivo aqui nesta marcante, não é? Noite de terça-feira hoje com a Deise Bocalon, que é a nossa secretária de saúde de Várzea Grande. Antes de seguirmos com a entrevista aqui, vamos no GD, que é o Gazeta Digital, ver como é que foi, como é que está sendo aí, né, o trabalho de apuração de tudo que houve hoje à tarde por conta das chuvas. Pra você ter uma ideia, olha só, a tempestade que atingiu Cuiabá na tarde desta terça-feira, dia 8, provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Em poucos minutos, o volume de chuva foi suficiente para transformar as ruas em rios, dificultando o tráfego de veículos e a passagem de pedestres. Vídeos gravados por internautas mostram a água cobrindo avenidas da capital, especialmente na região central, onde os alagamentos são mais frequentes. Além dos alagamentos e córregos inundados, houve registro de queda de árvores e do muro da unidade de pronto atendimento UPA, lá no bairro Jardim Leblon. Um vídeo divulgado pela página Perrengue Mato Grosso mostra a água invadindo o shopping Pantanal, assustando clientes e lojistas. De acordo com o Climatempo, atenção, hein? Os fortes temporais devem continuar ao longo da semana, aumentando o alerta para novas ocorrências
na cidade. E olha, a programação de aniversário dos 306 anos de Cuiabá também precisou ser alterada. Os shows regionais que aconteceriam lá no Parque das Águas, das 16 às 22 horas, foram adiados por questões de segurança após parte da estrutura do evento ser danificada pela chuva. Você vê aí algumas imagens aleatórias de tudo que houve hoje, não é? Pode continuar colocando mais imagens aí, as que tiver, para você ver a dimensão. Você que está ligando agora a TV. Aí, tudo que aconteceu hoje são imagens aleatórias, mas de tudo que houve hoje no município de Cuiabá. Estamos falando só de Cuiabá. Já dissemos aqui no início do programa que em Vargem Grande também já houve danos por conta das chuvas, especialmente lá no pronto-socorro. Aí você vê mais imagens aqui, ó. E a gente observa que o alerta maior é que a gente acabou de dizer, o clima-tempo prevê que essa sequência de temporais deve ser mantida. Olha isso. Isso foi aqui em Cuiabá, na região central de Cuiabá. Tem... Lá no Barbado isso aí, não é? Lá no Córrego do Barbado. Então, esse aí foi tirado inclusive do site lá do Toninho de Souza. Enfim, é o que a gente tem observado. Não é hora de culpar ninguém, é hora de buscar soluções, não é? E mais do que buscar soluções, é hora também de... Poxa, eu falo isso, o programa Opinião está fazendo 5 anos, certo? Certo. A gente fala isso desde o princípio. Tem que prever que todo ano, nessa época, de novembro para cá, nego, chove, né? Chove mais, chove menos, mas chove. E quando vem uma chuva forte dessa aí, ela danifica aquilo que já estava previsto, né, ser danificado. Por exemplo, os alagamentos ali na prainha. Todo mundo sabe que todo ano vai encher, vai alagar, vai dar problema ali. Por que quando na época da estiagem, na seca, não é, quando não está chovendo, não se providencia definitivamente essa solução? Estou falando ali de um ponto específico na prainha. Barbado está aí, ó. Quantos anos lá alaga? A gente precisa dessa providência, não é? Ainda que eu tenha dito aqui que não é hora de ficar responsabilizando, mas alguém tem que colocar a mão na consciência, alguém que eu falo do poder público principalmente. Claro que o cidadão também precisa de ter a sua consciência ambiental, de não jogar lixo, de não jogar entulhos. Agora, essa questão aí da prainha, do Barbado e outros pontos específicos de Cuiabá, a gente precisa fazer uma cobrança mais veemente. Os nossos gestores precisam fazer essa cobrança com maior veemência. Aliás, cobrança não, os gestores têm que providenciar, têm que agir. Porque senão, é só pegar o que eu estou acabando de dizer aqui, guardar e lá em abril de 2026, repetir, porque vai ser a mesma coisa, infelizmente. Né, Lorenberg? Eu estou certo ou estou com a razão? Está certo e com razão, Paulo. Veja, amigos, olha, em períodos normais, em datas anteriores, mês de abril, as chuvas pararam. Uhum. Mas como o clima está todo mudado, nós estamos no mês de abril e uma chuva forte que deveria ter acontecido lá no mês de março. Eu vou só compartilhar um ponto que o Paulo tocou e que vale a pena, amigos. Naquela região do Barbado e no centro da cidade, no Prainha, todo Prainha, todo ano acontece a mesma coisa. É preciso que tenha soluções da engenharia. E eu vou mais além. Com a construção da pista do BRT, vai ficar muito pior aquela área se não tiver uma reengenharia naquela área.
Nós vamos ter muito mais alagamento, coisa muito pior do que nós temos acompanhado durante todos esses anos. É preciso que tenha, de fato, um planejamento para arrumar tudo aquilo. Ah, mas a boca de lobo tá cheia de lixo porque as pessoas jogam. Não é só a boca de lobo, amigo. Não é só o lixo, não. É falta de um trabalho de engenharia. É isso que falta. No Córrego do Barbado também. É no mesmo local, no Córrego do Barbado, que dá sempre. Mesmo local. Mesmo local. É aquela construção feita pelo poder público às pressas, para mostrar para a população, olha, nós estamos fazendo, precisamos de voto na próxima eleição. Sem nenhum planejamento, sem nenhum cuidado. É isso aí. Vamos seguir aqui. E aí, se tivermos mais imagens depois, a gente mostra ao longo do programa e nos próximos também. Amanhã você vai ver os telejornais todos enfatizando isso, porque é o que aconteceu, escancarado, né? Boca não, o meu caríssimo Rômulo, tem um gráfico aí que eu mandei, que pedi para a Caroline da Prefeitura de Várzea Grande, se tiver me fala aqui, se não tiver, que eu queria que a Deise Bocalon, que é a nossa secretária, essa imagem aí, isso aí, até nesse mesma pegada aqui de prestação de contas, né, dos primeiros 97 dias, isso aí é o que, secretária Deise? Esse aí é o nosso contrato, né, junto ao Hospital Santa Rita, que foi realizado em cima de uma fila de espera que nós temos, né, em Várzea Grande, e foi previsto, conforme a execução do Fila Zero, foi primeiro feita essa primeira proposta ao governo do estado, o governo sinalizou de forma positiva para que realizássemos esses procedimentos no Hospital Santa Rita. Então, nós fizemos um contrato, como sendo ele o único hospital privado lá que tinha capacidade técnica para a realização de todos esses procedimentos. Nós firmamos um contrato com ele que prevê aí 12 milhões de investimento para a realização de todos os procedimentos que estão hoje, desses procedimentos que estão aí descritos, né, que variam desde aparelho circulatório, que é a questão de cateterismo, angioplastia, que são procedimentos de alta complexidade que nunca antes haviam sido realizados pelo SUS em Várzea Grande. Procedimentos de CPRE é também um procedimento difícil de ser feito, caro, que o Hospital Santa Rita irá executar. Bariátrica, cirurgia de vesícula, cirurgias de retirada de útero, né, esterectomia, dentre outras cirurgias do aparelho genito-urinário, algumas propostas de cirurgias ortopédicas também, que é um grande gargalo de todas as filas, tanto do estado como do município de Cuiabá, que é a questão da ortopedia. Então, fizeram a proposta e a gente firmou este contrato para a execução de mais de 2.000 procedimentos aí no decorrer do contrato. 2.000? Isso. Deise, antes de passar para o Lorenberg aqui, é verdade que nessa revisão de contratos lá na área da saúde de Várzea Grande está se fazendo economias homéricas. Eu vi um caso específico, só de uma lá, 5 milhões. Quer dizer, são milhões que estão sendo economizados nessa revisão. Eu queria que você citasse aí alguns exemplos de revisão de contratos que estejam resultando em economia. Nós estamos revendo, né, pelo decreto que a prefeita tem de calamidade financeira, nós estamos revendo e solicitando aos prestadores os contratos já firmados e em execução para que reduzam os valores praticados. E nós estamos tendo uma boa devolutiva disso com boas reduções de valores contratuais. E também algumas licitações que nós já startamos e já realizamos, que tivemos aí uma diferença muito importante, algumas de 1 milhão, outras até de 4, 5 milhões de diferença pelo mesmo serviço prestado. Então, nós estamos, sim, fazendo a lição de casa, além de pleitear os recursos junto ao Ministério e ao Governo do Estado, nós estamos também fazendo a análise da qualidade do gasto realizado lá em Várzea Grande. Ok. Vou chamar o Lorenberg aqui para a participação dele. Eu vou dar só um recadinho antes disso, Lorenberg. Atenção, você parlamentar, você, além dos próprios vereadores de Várzea Grande, né? Os deputados, os 24 deputados estaduais, os 8 federais, os 3 senadores, toda a bancada federal, a hora de estender a mão
a Várzea Grande, a Cuiabá também, né, por conta dessas questões naturais aí, é agora, mais uma vez, não é? A hora, porque lá está com problema, lá em Várzea Grande, escassez de recursos. Então é hora de comparecer com emenda parlamentar para que haja uma celeridade na busca pela resolução, pela solução dos problemas, especialmente esses que estão aparecendo agora, que, imagina, centro cirúrgico ter que parar. Não é inconcebível, né, num pronto-socorro. Então, assim, eu faço questão, se tiver alguém com já a emenda carimbada, já definida para Várzea Grande ou Cuiabá, só falar que eu faço questão de dizer aqui, em público, enaltecendo, né? Mas a hora de comparecer é agora, Lorenberg. Secretária, eu tenho aqui uns dados. Se os dados não baterem, a senhora, por favor, me corrija sempre, para que a gente não passe uma coisa que não é. Eu recebi de um colega dados de um Instagram. Como eu não tenho Instagram, então a pessoa me mandou e, pelo que foi me informado, o Instagram é da senhora. Se não for, a senhora vai me corrigindo sempre. Diz o seguinte: recorrer ao PAC Saúde pode ser uma estratégia positiva para a Secretaria de Saúde de Várzea Grande. Ampliar a infraestrutura com foco em reformas e construções de UPAs e unidades básicas de saúde. Aí vem uma lista de necessidades que a Secretaria deveria fazer, que a Prefeitura deveria fazer. Eu destaquei 3 que, na minha cabeça, seriam as mais importantes, que estão lá naquele material. Realizar um levantamento detalhado da atenção da atual situação de Várzea Grande. Segundo ponto, preparar projetos arquitetônicos, orçamentários e estudos de viabilidade. Terceiro ponto, estabelecer contato com o Ministério de Saúde e os órgãos do PAC de Saúde. Aí vem 2 perguntas, fazer as 2 juntas. Repito, se esses dados não forem reais, a senhora, por favor, me corrija. A primeira delas, a senhora pretende, e a Prefeitura também pretende, recorrer ao PAC Saúde ou não e por quê? E uma segunda pergunta, se a senhora pretende, essas etapas aqui tão necessárias e tão importantes já estão sendo realizadas, já estão sendo feitas, inclusive os próprios projetos? Sim, né? Sim, está dizendo que sim. Só que como a pergunta foi longa e detalhada, eu vou pedir para a Deise responder por completo no próximo bloco, porque senão eu vou ter que interrompê-la para chamar o break comercial. Aí ela vai responder e a responde da forma mais embasada possível, com informações detalhadas. A gente volta no intervalo, após o intervalo comercial, num instante só. A opinião está de volta aqui com a Deise Bocalon. Maia, né? Porque você tem que falar o Maia, porque o Maia é do Gilson. Se não falar o Maia, ele fica bravo depois. O Gilson é esposo dela. Aquele que deu força para ela encarar esse desafio aqui de ser secretária de saúde. O Lorenberg, meu caríssimo professor, deixou uma pergunta no bloco anterior, não é? Que você deve lembrar da pergunta, sim, né? Sobre o PAC, acho que é do PAC Saúde. Isso. Por favor, então. Nós já fizemos a nossa adesão ao PAC Saúde, né? São várias propostas. O projeto em si, ele vem já do Ministério da Saúde, né? A planta baixa. Então, só que ele limita o município a só algumas unidades. Então, ele permitiu uma unidade básica de saúde de porte 5, que a gente projetou e planejou isso lá para o bairro Paiaguás, que é uma população que cresce muito e que está, de certa maneira, não tão assistida como deveria. Um CAPS, que que cuida de saúde mental, que também os 2 prédios nossos são alugados e com isso a gente devolveria um dos aluguéis.
e a outra policlínica, que também é um prédio alugado que a gente propôs aí na região central para facilitar o acesso, que é onde seria o postão que fica os especialistas, né? Esses 3 projetos nós já encaminhamos, já passou nas instâncias deliberativas, que é na CIR e na CIB, e agora a gente aguarda o posicionamento do Ministério da Saúde para ver se foi aprovado ou não. Fora isso, existem outros, que são kits de informática, que é uma unidade móvel odontológica e alguns outros kits de odontologia, que também todos eles foram pleiteados. Estamos pleiteando. A gente não perde a oportunidade de pleitear nem recurso, nem unidade, lugar nenhum. Nós estamos indo. E a gente teve já alguns deputados, sim, eu não posso ser injusta, que direcionaram emendas importantes para a Várzea Grande, Janaína Riva, Dr. Júlio Pinheiro. Júlio Campos, né? Desculpa, olha, o falecido. Júlio Pinheiro está lá em cima. Lá. Exatamente. O Júlio Campos, inclusive, viu um vídeo dele esses dias falando. Isso, 1,5 milhão. O Fábio Tardim também. E tem mais alguns outros que... o deputado Avalone, que destinou cadeiras odontológicas, que Várzea Grande não recebe um real de recurso de odontologia na atenção básica. Por incrível que pareça, desde que eu me formei, existe recurso do Ministério da Saúde disponível para implantação de saúde bucal dentro da atenção básica, e Várzea Grande hoje não recebe nenhum centavo. Governo federal? Nenhum centavo. Mas, a única coisa que ele recebe para odontologia é para manter o centro de especialidades odontológicas. Só R$30 mil por mês. 30.800. Agora, a saúde odontológica, em cada unidade básica de saúde que recebe recurso para implantação e para manutenção do serviço, hoje não recebe nenhum centavo. A oferta do governo estadual, o governo central tem, né? Do governo federal tem. Tem. É só a gente pleitear. A gente já fez o primeiro credenciamento, também já solicitamos esse credenciamento e já montamos as equipes, já estamos instalando cadeiras, inclusive, na unidade básica de saúde, né? Já está uma na unidade do São Mateus e a outra na unidade do Aurília, e estamos aguardando aí chegar essas outras cadeiras odontológicas para a gente poder dar destino e cada unidade básica ter suas cadeiras odontológicas para a população ser atendida dentro do seu bairro. Essa é a política do Ministério, é trazer a saúde com uma capilaridade maior, né, para poder atingir as pessoas sem precisar eles se deslocarem para outros locais. Então, assim, para ser justo, viu, tem a turma que está comparecendo lá. Talvez, eu não vou falar se é suficiente ou não, mas o fato é que já tem. Paulo, você falou lá que eu não estou. Tá, sim, Júlio Campos, 1,5 milhão lá. Agora o Tardim também. O Avalone também, Janaína Riva também. O Max também já se sinalizou positivamente. Também, os estaduais, né? O Fábio, gente ainda, dos federais, os fotosenadores. O deputado Emanuelzinho também teve um recurso importante que destinou. O Emanuelzinho sempre tem destinado também lá para Várzea Grande. Então, essa turma está mandando suas emendas lá para Várzea Grande. Eu queria só dizer o seguinte, que eu estava falando no bloco anterior sobre algumas ações, não vou falar todas que eu não vou conseguir, mas eu não posso deixar de falar, eu falei da ampliação da infraestrutura lá da UPA do IPASE, que está sendo reformada para dobrar a capacidade. Já finalizou. Já finalizou? Já finalizou. Já de 20 cadeiras de medicação, a gente passou para 42. 42, está aqui, exatamente. O novo serviço também na maternidade. Essa maternidade Francisco Lustosa, que agora oferece ultrassom morfológico para gestantes. Olha que interessante isso. Também melhorias lá no pronto-socorro de Várzea Grande, né? Estamos fazendo fila zero do pronto-socorro também. Já fizemos 2 cirurgias de vídeo de joelho lá, que também não se fazia, e o fila zero está lá dentro do pronto-socorro também. Cirurgia de joelho? Isso. Reativado também os leitos bloqueados, a retomada de cirurgias pediátricas e também ginecológicas, o faturamento, então, está aqui, não é? O faturamento hospitalar elevado de 619 mil para 1,1 milhão, repasse de 5 milhões aí para o reestruturamento do PS lá. O governador. Não é? Isso foi do governo do estado. Isso. Tem uma série de outras aqui. Depois eu vou, no outro dia, a gente vai falando mais aqui, porque tem muita coisa, senão
a gente não vai seguir com a nossa entrevista aqui. Mas isso aqui é prestação de contas, né? Dos 90, não foram nem 100 dias ainda. E agora vamos esperar também um balanço sobre as providências dos estragos provocados pela chuva, de hoje, inclusive, né? E prevenir para que não haja, tem 3 centros cirúrgicos, um foi danificado hoje. Imagina, o Climatempo está dizendo que vai continuar, então é tomar cuidado para que não atinja os outros, por exemplo. Exatamente. Lorenberg. Secretária, agora eu gostaria muito de ouvi-la, até porque nós estamos exatamente no momento propício, e já foi aberto, a vacina contra a gripe. Eu tenho notícia, se não for verdade, a senhora me corrija sempre, que Várzea Grande recebeu 6.200 doses. Isso. E deve receber mais doses ao longo desse período todo. Eu gostaria muito de ouvi-la, até para ajudar o amigo telespectador, secretário. Eu quero só acrescentar nessa pergunta do Lorenberg, até o convite feito a Deise Bocalão foi inicialmente para falar das providências sobre dengue e chikungunya. Então, agregada a essa pergunta do Lorenberg, queria que você falasse também como é que está a situação lá sobre dengue e chikungunya em Várzea Grande. Quanto à vacinação, nós iniciamos semana passada, né? Nós fomos dos primeiros municípios a iniciar a campanha de vacinação, já liberada para toda a população prioritária. O Ministério da Saúde tinha uma política de liberar primeiro para uma turma, depois para outra. Dessa vez, não, a gente está, todas as populações que estão dentro da portaria do Ministério da Saúde já estão aptas e já estão recebendo nas unidades básicas de saúde a vacina da influenza. Seriam maiores de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Idosos acima de 60 anos, puérperas, gestantes, caminhoneiros, profissionais da saúde, profissionais da educação, da atenção primária e do nível superior, garis. Então, tem uma gama de população que está descrita lá na portaria que tem direito à vacinação. Todas elas estão já sendo realizadas nas unidades básicas de saúde do município de Várzea Grande. 6.200 doses nós recebemos no primeiro momento, mas assim que a gente for registrando essas doses no CPNI, que é o Programa Nacional de Imunização, isso vai sendo contabilizado e novas doses serão encaminhadas para o município. Quanto à vacinação de dengue, infelizmente a gente tem poucas unidades ainda. A vacina não veio de uma quantidade muito importante. E realmente a gente teve uma procura, depois das nossas campanhas, uma procura legal da população dos adolescentes para irem vacinar. Então, nós temos poucas unidades que ainda têm uma quantidade bem pequena de imunizante contra a dengue. E a gente depende de que um insumo que vem do Ministério da Saúde, repassado pelo governo do Estado, a gente depende do Ministério em mandar novas doses. Nós tivemos aí um pico muito importante a respeito das arboviroses, que nos preocupou bastante, mas a gente conseguiu, com as ações que nós estamos tendo e com a orientação da Força Nacional do SUS, do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, quando ele chamou o Comitê de Urgências, né, de Emergência, o COI, e nós fazemos parte deste COI com as orientações que nós tivemos junto aos técnicos do Ministério de fazer bloqueios em bairros onde estavam mais atingidos. Nós tivemos uma boa resposta e, graças a Deus, os nossos números de atendimentos começaram a cair, juntamente, lógico, com as notificações e os casos graves. Mas passamos por uns momentos bem difíceis aí, fevereiro, principalmente. Eu quero... Boca não... Tem mais alguma imagem aí do glorioso... O Rômulo, tem mais alguma imagem de hoje, do que aconteceu? Eu não estou ouvindo. Da chuva, Se tiver, você coloca... isso aí também aqui na cidade de Cuiabá. Às vezes eu pergunto porque o meu ponto aqui da interferência. Olha aí, Lorenberg, que coisa mais... Parece uma novela do ano passado, né? Que a gente repete todo ano. Todo ano, mesmíssima coisa. Então, a gente tem que ficar aqui, que nem um disco arranhado, repetindo que... E a gente não mostrou isso ainda hoje, ó. Não mostrou. Você pensa que viu, você viu o alagamento de outros pontos da cidade.
E ó, se você entrar nas redes sociais aí, nas mais variadas, no Instagram, no próprio Zap, nos grupos, você vai ver muita coisa que está acontecendo, que aconteceu hoje. E fica o alerta aí. O Climatempo está dizendo que vai seguir, que esses temporais vão continuar. Então fique bem atento aí. Deise, o Fila Zero, que por meio lá do Santa Rita, né, a Prefeitura de Várzea Grande, a Secretaria de Saúde de Várzea Grande está lançando mão, tem é algo inédito, né? Porque tem um ineditismo nisso aí por conta dessa adesão aí. Queria que você falasse mais, porque é uma novidade. A adesão parece que começou ontem, né? Não, ontem começou os procedimentos cirúrgicos. Cirúrgicos, Nós lá no já Santa Rita. aderimos desde janeiro, a gente já aderiu ao Fila Zero, com as nossas unidades próprias. Mas a parte cirúrgica foi ontem. Foi ontem. Começou ontem a parte lá do Hospital Santa Rita. Esta semana ainda começa a Clínica Vida com a cintilografia, que também nunca foi realizado em solo varziagrandense. Temos também outras unidades credenciadas na parte de oftalmologia, que é o CMO e o Hospital de Olhos, que estão fazendo muitos procedimentos mesmo, tanto na parte de consultas como de exames e cirurgias, né? Eu lembro que já cheguei a trabalhar na judicialização uma época, a vitrectomia era um procedimento que tinha muita judicialização e hoje a gente, graças a Deus, está realizando isso com esse aporte financeiro do governo do estado, que são tabelas diferenciadas, né? O Fila Zero, ele propõe uma tabela diferenciada do que o Ministério da Saúde propõe, por isso que tem uma adesão um pouco maior. Perfeito. Lorenberg? Secretária, eu gostaria muito de ouvi-la sobre um evento, ou melhor, a primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Isso. E o tema desse evento é a saúde do trabalhador, direitos humanos, que foi realizado no dia 25 de março. Isso. Nós tivemos aí essa alegria de poder estar proporcionando também a conferência, né, da saúde do trabalhador e da trabalhadora, onde nós tivemos uma adesão legal, importante das equipes, onde foi discutido, né, não só na área da saúde, mas era aberto para a gente discutir essa saúde do trabalhador no município de Várzea Grande. E de lá saíram algumas propostas, né, que serão encaminhadas à conferência estadual e posteriormente à nacional, junto com os delegados que foram eleitos ali. Nós também ficamos muito felizes que uma representante da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande foi contemplada como apoiadora do COSEMES, que é uma instituição muito renomada dos secretários municipais de saúde, né? E tem sido apoiadora de toda a regional aqui da Baixada Cuiabana, que também foi a primeira vez que Várzea Grande tem um representante. Primeira vez que Várzea Grande adere ao consórcio do Vale do Rio Cuiabá, né? Que também já trouxe melhorias para a gente lá, em facilidades de licitações e de adesões a atas para aquisição rápida de algumas coisas que a gente não tinha esse acesso. Então, acho que eu gosto muito de falar isso, que a gente, com uma cidade de 300 mil habitantes, nós precisamos ser responsáveis pelos nossos munícipes e deixar de ser tão dependentes de Cuiabá. Porque Cuiabá não presta? Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário, eles que fizeram e estão fazendo até hoje. Mas é porque nós já estamos com, aquele filho, a própria Bíblia fala que quando a gente alimenta a criança com leite, tem uma hora que ela tem que deixar de tomar leite e comer comida sólida. Acho que essa é a hora de Várzea Grande comer comida sólida, né? E ser responsável dentre os equipamentos de saúde que ali existem. Claro que nós temos outros que estão em andamento, principalmente nós temos um recurso depositado de 50 milhões de reais na Caixa Econômica Federal para a construção de uma maternidade de 120 leitos, que vão ter 30 leitos de UTI, né, 10 materna, 10 pediátrica e 10 neonatal. Isso é muito importante para a região da Baixada, visto que não se existe uma maternidade mantida pelo município, né, pública. Tem, lógico, a Santa Helena, tanto a Santa Helena quanto o Hospital Geral, que é conveniado ao município de Cuiabá, e tem o Júlio Miller também que faz. Mas será uma maternidade municipal, que a gente está pleiteando a retirada da cláusula suspensiva para a liberação desse recurso. Entregamos toda a documentação que deveríamos entregar, agora a gente está esperando a análise da Caixa e a retirada da suspensiva, que nós temos até 31 de abril
para lançar o edital de execução desta obra. Então, dentre os equipamentos de saúde que se tem, a gente tem pleiteado mais prestadores para poder atender. Quanto mais prestador tiver interesse, a gente vai lançar um edital de credenciamento, creio que no máximo daqui a até 20 dias, no máximo, para outros prestadores que tiverem interesse em prestar serviço para o município de Várzea Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde, para a população de lá e de quem estiver na fila, serão muito bem-vindos. Ok, vamos encerrando aqui o programa Opinião. Eu queria antes pedir para a Deise, em 1 minuto, dissesse aqui sobre ainda a... Oi? Sim, estão falando comigo aqui no ponto. O centro cirúrgico lá, que foi atingido, vocês acham que, ainda que não se tenha aí uma ampla avaliação, já tem um posicionamento do governo do estado, vai ser, enfim, só para que as pessoas que estejam preocupadas com esse centro cirúrgico, se a gente pode ter um prazo assim para que as coisas possam voltar à normalidade nesse centro cirúrgico. Nós temos uma sinalização, sim, do governador e do vice-governador a respeito de um aporte financeiro, né? Lembrando que serviço público não é nada assim, eu vou querer te mandar um dinheiro e amanhã eu te mando dinheiro, não é assim, né? A gente precisa passar pelas instâncias deliberativas, mas o paliativo disto nós mesmos já iremos executar, então não acredito que ele vá ficar fechado por mais aí do que uma semana. Mas a solução definitiva, sim, o governador já sinalizou, mas eu gostaria que quando isso se concretizasse, ele e a prefeita anunciasse. Ok. Viu, dona Flávia Moretti? O convite está feito. Quando tiver novidade aí, só dá um zap aqui que a gente providencia aqui um espaço aqui, ou para a Deise, ou para a Vossa Excelência, ou para o vice Tião da Zaeli, para vir aqui falar com a população de Várzea Grande em especial. Deise Bocalão, muito obrigado, secretária de Saúde de Várzea Grande, obrigado por ter vindo. Esse espaço continua a posto para bem informado. Muito obrigada. Obrigada, professor, pelo espaço. E nós estamos à disposição sempre para vocês e para trazer um pouquinho das informações de Várzea Grande. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Um eloquente trabalho da Deise, conhece muito do ramo, né? Teve no estado, já está lá hoje em Várzea Grande ajudando a progredir a área da saúde. Gilson, obrigado. Gilson Maia, que é o maridão, também assessor para assuntos aleatórios de segurança e de trânsito da Deise, né? Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. O delegado chefe, né? Estou colocando o óculos aqui, mas não precisa. O delegado da especializada de delitos contra a pessoa idosa, Marcos Veloso, estará conosco amanhã às 19h30 aqui no programa Opinião. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.